A aerodinâmica, a arte de dançar com as moléculas do ar. Em muitos esportes, a aerodinâmica é tratada com muito rigor e muito critério científico, mas será que na patinação de velocidade estamos enfrentando uma resistência? Passamos por uma turbulência? Salve galera, João Scarpim na área, patinador vegano, e o assunto de hoje é aerodinâmica. Sim, aerodinâmica, que é o meu segundo assunto favorito. É incontestável que otimizar a interação dos corpos dos atletas é uma ciência que atrai muitas pesquisas, muitos pesquisadores, muitos recursos no desenvolvimento de materiais, de técnicas e até mesmo padrões de costura. É verdade. Mas antes de a gente entrar no assunto específico, a gente precisa planar pelos ares da ciência e fazer algumas considerações, algumas ponderações sobre os termos técnicos que a gente vai ver ao longo desse vídeo. O primeiro termo que a gente precisa saber é o coeficiente de eficiência aerodinâmica, ou coeficiente de arrasto, que é quanto é um número absoluto, né? É quanto um corpo, um objeto, uma superfície, ele provoca uma perturbação nas moléculas, seja de ar ou de água. E aqui vai uma primeira coisa maravilhosa. Para efeitos de estudos científicos, é claro, o ar é tratado como um fluido. Olha só! Esse coeficiente, esse número, ele não é um valor absoluto, ele não é um número estático. Ele varia conforme a velocidade, seja do vento, seja do objeto, frente às moléculas de ar. Mas isso a gente vai ver mais adiante no vídeo. Bom, como eu já disse, o ar é tratado como um fluido, como se fosse um líquido, né? E o coeficiente de aerodinâmica, de eficiência aerodinâmica, ele também varia conforme o fluxo desse fluido. E existem dois tipos de fluxo, o fluxo laminar e o fluxo turbulento. É aqui que o negócio começa a ficar particularmente especial. O fluxo laminar é como a molécula passa pelo objeto, pelo corpo, e as camadas superiores, as próximas, né, do ar ou do fluido, são perturbadas. Quanto menos perturbada, ela mantém essa fluidez. Basicamente, numa visualização aí de baixa resolução, se você pensar num chuveiro, seu chuveiro não é possuído, né, que ele manda gotinha para todo quanto é lado, mas as gotas caem de forma linear. Quando você coloca a mão, né, ou qualquer objeto nesse chuveiro, a tendência é que aquele que tem contato, ele forma uma lâmina e ele vai seguir a superfície, vai ficar grudado até se desgrudar. Quando ele se desgruda, ele vira o turbulento. O fluxo laminar é particularmente interessante para coisas que voam, por exemplo, aviões, ou atletas que precisam voar como esquiadores, né? Aqueles esquiadores que fazem pulo, você precisa ter sustentação. E o fluxo laminar é particularmente interessante para esse tipo de atleta. Já o fluxo turbulento, sim, esse é o que nos interessa. É o quão mais rápido essa lâmina ela se desgruda do corpo e não cria esse arrasto, não cria essa sucção. Isso é particularmente interessante para, dependendo do tipo de velocidade, é claro, mas para os atletas que precisam se deslocar contra o vento e não precisam de sustentação, como, por exemplo, ciclistas e patinadores de velocidade. É claro que as equações aerodinâmicas são bem mais complicadas do que isso, mas o que você precisa saber basicamente é isso, que a gente gosta do fluxo turbulento e o fluxo laminar é só se você quiser voar. Um exemplo histórico disso é a famosa historinha da bola de golfe, aquela que tem vários pontinhos, inclusive uma história bem interessante e nada vegana. As primeiras bolas de golfe de qualidade, né? E golfe é um esporte que vem de 1600 e alguma coisa, talvez até antes. Mas as primeiras bolas de qualidade elas eram feitas com um couro de vaca ou de porco, né? E dentro eram colocadas plumas. E eles faziam esse processo de fazer a bola com ela molhada. E quando secava, as plumas estufam e o couro resseca e fazia uma bola super dura. Essas são as primeiras bolas de qualidade e isso começou a criar uma situação econômica em que os jogadores de golfe que tinham acesso a esse tipo de bola, que ela respondia melhor porque você dava uma tacada, ela ia mais longe, começavam a ter mais vantagens. E aqueles que não tinham excesso, que usavam uma bola que, tipo, na época era uma espécie de rolha, né? Um material diferente do de hoje, mas eles tinham que usar as bolas mais velhas, eles tinham que reaproveitar as bolas. E eles perceberam que quanto mais machucada a bola estivesse, com mais marquinhas, mais longe ela ia. Mais longe a bola ia. Esse é o princípio do fluxo turbulento.
A resistência que a esfera encontra com o ar é menor porque ela cria várias turbulências e o fluxo de ar não fica grudado na bola e ela consegue ir mais longe. Tá bem, a essa hora você já deve estar perguntando, tá, e aí, como é que a aerodinâmica influencia no nosso esporte? Bem, vamos lá. Alguns esportes a aerodinâmica está muito mais presente, ela é vista com mais facilidade, como por exemplo a Fórmula 1, que tem aqueles carros com diversas asas que para fazer ele ficar grudado no chão, você tem todo um conceito de aerodinâmica para fazer o carro funcionar. E a gente está pensando aí no fluxo laminar, exatamente. Já outros esportes, como o ciclismo, especialmente o ciclismo contra-relógio, a aerodinâmica é pensada para que o ar passe pelo atleta e ele crie o mínimo de perturbação, ele consiga se livrar daquele ar o mais rápido possível. E é aqui que a ciência começa a ficar legal. E se você não sabe, o patinador está mais perto do coeficiente aerodinâmico de um tijolo do que um ciclista. É verdade! Mas vamos começar falando então de aerodinâmica no ciclismo. Nossos amigos ciclistas têm muito mais estudos técnicos em aerodinâmica do que nós patinadores. Mas esse é particularmente interessante. Um estudo realizado em 2011 sobre a aerodinâmica comparando um ciclista recreacional, um ciclista de estrada em posição de corrida e um ciclista de contrarrelógio. As descobertas foram fantásticas. Em baixa velocidade, basicamente a aerodinâmica não importa. Então, se você está ali a 20 por hora, não importa se você é recreacional ou se você é um triatleta ou um ciclista de contrarrelógio, a resistência, a perturbação do ar é basicamente a mesma. À medida que a velocidade aumenta, esses detalhes fazem toda a diferença. E o que o estudo descobriu foi que, à medida que a velocidade aumenta, como por exemplo a 50 km por hora, a diferença entre o ciclista recreacional e o contrarrelógio era de 80%. E esse número aumentou para 85% a 70 km por hora. Já um outro estudo realizado em 2014 pela Associação Internacional de Engenharia do Esporte, eles fizeram uma comparação com 6 tipos de capacete, sendo 4 tipos desse tipo aero, que tem aquela forma de gota, só que 2 desses eram puramente lisos, e os outros 2 tinham algum conceito de aerodinâmica e fluxo turbulento, como aquelas bolinhas, como se fosse a bola de golfe. E esses 4 capacetes ainda foram comparados com outros 2 capacetes, um capacete tradicional de ciclismo, esse cheio de furo, e um novo aero, né, com a capa toda fechada, porém sem o formato de gota. A primeira evidência que os cientistas descobriram é que esse capacete corrugado, esse que tem as bolinhas, ele tem uma área de contato maior com o ar, né? Afinal de contas ele tem mais superfície, e isso não influenciou muito, mas podia influenciar, eles não foram conclusivos quanto à aerodinâmica, mas tudo indica que quanto maior a área, seria pior, né? Você precisa de uma área menor para ter menos contato com o ar. Assim como no estudo do ciclismo, os cientistas identificaram que a baixas velocidades os capacetes não têm muita diferença em seu coeficiente aerodinâmico, porém quando você aumenta para 60 km por hora, a diferença entre o capacete mais aero e o menos aero foi de cerca de 10%. É uma diferença significativa. Porém, para critérios técnicos científicos, considerando a margem de erro do estudo, essa diferença não é significativa, ela quase é inexistente, por causa da margem de erro e como esses números se comportam. Porém, se você não quer arriscar, quem sabe um capacete aéreo, né, você entra aí no 10%. É claro que esse estudo utiliza circunstâncias fixas, o capacete estava no manequim, que estava numa determinada posição, e o vento só vinha de frente, ou só vinha de lado, ou vinha completamente de lado, e a gente sabe que no mundo real essas coisas não acontecem assim. E isso revelou uma coisa importante, que o capacete, esse capacete novo, aero, que é o capacete todo fechado com poucas entradas, ele provoca uma perturbação no ar que equivale a um capacete super aero, e as condições dinâmicas fazem com que esse capacete possa ser considerado pelos atletas. Ele é bastante vantajoso, inclusive é o capacete que eu uso e olha, eu gosto bastante, eu acho que ele funciona muito bem. Já um estudo realizado em 2021, utilizando computação gráfica, simulações dos fluidos,
Deixa aqui descobrir o nome, a Faculdade de Engenharia Aeroespacial de Delft, na Holanda. Olha só! Ela descobriu resultados similares na questão do uso do capacete e patinadores de velocidade no gelo. Eles fizeram uma comparação com o uso da cabeça pelada, que nem a minha assim, um capacete tradicional de patinação, um capacete específico de mercado, assim, nada especial, mas porém com características aero, e um capacete otimizado, aquele que eles fizeram algumas modificações para saber se, quem sabe, o formato do capacete poderia influenciar no tempo final do patinador. E o resultado foi surpreendente. Se comparado ao uso do não capacete, seja só a malha ou só a cabeça peladinha assim, o uso do capacete otimizado reduziu em 5,9% o arrasto do patinador no gelo em alta velocidade. Isso significa, no final de uma prova de 1.500 metros, 1,3 segundos no tempo do atleta. E isso é uma diferença significativa para ser considerada. E será que andar no vácuo é uma questão de aerodinâmica? Parece que não. Segundo um estudo realizado pela Faculdade de Ciências de Esporte da Universidade de Montpellier, em 2003, eles pegaram 6 patinadores e colocaram em linha para fazer o estudo do consumo calórico, né? O gasto de energia para andar sozinho, para andar em pelotão compacto e andar em pelotão solto, né? Um pelotão mais afastado. Segundo os estudos, o consumo de energia, aquela quantidade de CO2, né, eles fizeram a medição pelos gases expelidos pelo atleta, ela foi basicamente a mesma. É claro que você patinar sozinho, você tem um gasto calórico e energético maior do que patinar em pelotão. Segundo o estudo, a diferença entre um pelotão compacto e um pelotão solto é basicamente irrelevante. E eu tenho a dizer sobre isso que esses caras não sabem o que eles estão falando. Quem aqui nunca andou no pelotão e fez os seus tempos muito melhores? Quem participa de competição sabe muito bem disso. Então tem alguma coisa nesses estudos, e eu fui mais no fundo no estudo e descobri uma coisa interessante. Apesar do estudo falar que não houve considerações relevantes no estudo, a diferença entre andar sozinho e andar no pelotão foi de até 12%. Olha, eu acho isso bastante significativo. Não sei o que esses franceses pensam, mas para mim é bastante significativo. É bastante relevante, mas não para os conceitos técnicos científicos dos franceses. E também o que eles descobriram é que não houve uma alteração significativa na velocidade. Aí vocês estão de brincadeira comigo. Como é que andar em pelotão não tem diferença na velocidade? E, na verdade, tem um erro nesse estudo. Eles usaram patinadores amadores, gente que não está em competição e não tem a característica, não tem ali a manha de andar em pelotão. Aí você me arromba, né? E já que a gente está falando de aerodinâmica, a gente não pode deixar de falar das malhas, os gloriosos skin suit. Sabia que a escolha certa do seu skin suit pode garantir o seu próximo pódio? Voltamos para a Holanda. Os nossos amigos da Faculdade Aeroespacial de Delft fizeram um estudo em 2020 e descobriram algo interessante sobre o tipo de costura dos skin suits usados lá pelo pessoal no gelo. Eles fizeram uma comparação com resultados de provas realizados em 1998, próximo à Olimpíada de Nagano, e com resultados das provas de 5.000 metros, quando foi introduzida uma fita tape, uma fita que você coloca sobre a costura e ela é em forma de zigue-zague. Isso parece ser bastante comum no pessoal do gelo, mas introduziram essa costura, essa sobrecostura, e pegaram os resultados de alguns patinadores, e os resultados foram impressionantes quando fizeram a comparação de como que foi a eficiência do atleta. O que os autores descobriram é que os atletas que aplicaram esse zigue-zague nas suas costuras, especialmente na parte das pernas, especificamente, só aplicaram nas pernas, eles tiveram uma redução de 0,4 segundos a 0,53 segundos por volta, o que significou uma redução total na prova de 5.000 metros, que são 12 voltas e meia, de algo superior a 6 segundos, só na alteração da costura do seu skin suit. E não só as costuras influenciam, como o próprio tipo de material, o tipo de tecido. E aí tem uma palavrinha interessante, a morfologia da textura. Olha que coisa legal! Mas um estudo realizado em 2010 analisou 6 tipos de tecidos e descobriu que determinado tipo de tecido ele se comporta
de maneira mais eficiente em variadas velocidades. Então vale a pena também você agora estudar um pouquinho sobre a textura do seu skin suit. Eu tenho certeza que você tem um skin que quando você coloca, você fala, puxa, esse aqui eu faço tempos muito melhores, e não é porque você está mais bonito, provavelmente ele é mais aerodinâmico. Esse estudo de 2010 descobriu que superfícies muito lisas são extremamente benéficas para, por exemplo, esquiadores de salto, aqueles que precisam planar e o ar precisa ficar grudado por mais tempo nos seus corpos. Já ciclistas e patinadores de velocidade precisam de um tecido que se desgrude, o ar se desgrude o mais rápido possível e se transforme de laminar para turbulento. Então, e até o próprio tipo de tecido em determinada velocidade, né, ela vai ter um pico de eficiência. Então, se é um esporte que o atleta patina ou pedala ou corre ou enfim, anda a 40 km por hora e outro que é a 60 por hora, não vai ser o mesmo tecido que vai ser aplicado na roupa, porque isso faz diferença. E é isso que faz alguns skin suits serem mais caros. Você tem pesquisa e desenvolvimento para analisar o tipo de tecido, a forma de aplicação, a forma de fazer a costura e como tudo isso se combina para aquele determinado tipo de esporte ou determinado tipo de patinador, porque afinal de contas, até a sua postura pode influenciar na forma como o ar se descola do seu corpinho, não é mesmo? É isso, galera, o assunto é super interessante, eu vou deixar aqui na descrição o link para todos os estudos e você achar algum outro estudo interessante, manda para mim, porque aerodinâmica é uma coisa super fantástica, eu adoro falar sobre isso e, como eu disse, é meu segundo assunto favorito. Se você está vendo esse vídeo no Instagram ou no YouTube, não esqueça de deixar o like aqui, acesse o meu site, theveganskater.com.br. Se você está no Rodas Velozes, também deixa o like aqui e vai me visitar lá no theveganskater.com.br. Em breve teremos novidades, produtinhos veganos para a gente compartilhar com o mundo. Agora, como sempre, bora patinar que é bom demais. Tchau!